As bolsas de valores ao redor do mundo caíram com receio sobre a economia americana. Neste fim de semana, durante uma entrevista à emissora Fox News, o presidente americano foi questionado se essa guerra comercial poderia gerar mais inflação e até uma recessão no país. Ele se recusou a descartar essas possibilidades. Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump. Como está a situação, secretário Milhouse? Estamos falidos. O país está falido? Fala aí pessoal, sou o Thiago Lima, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Iniciado o grande reset financeiro global. Donald Trump, pela primeira vez, assume que não apenas os Estados Unidos, mas o mundo passará por uma grande recessão, uma crise, um colapso financeiro sem precedentes. Mas que ele já fez os planos para que os Estados Unidos ganhem tanto dinheiro e que não saiba nem mesmo aonde gastar. Já nesta segunda, ele voltou a falar sobre o assunto e destacou o quanto os Estados Unidos podem receber com impostos. Vamos receber centenas de bilhões de dólares em tarifas e vamos ficar tão ricos que não saberemos onde gastar todo esse dinheiro. Estou te dizendo, você vai ver. Mas e você? E os outros países? Será que tem planos para isso? Isso causou um grande temor em investidores, que fez com que, mais uma vez, as bolsas de valores ao redor do mundo caíssem, colapsarem. No Brasil, não foi diferente e fez até mesmo com que o real se desvalorizasse, colocando o dólar na casa de R$ 5,85, fazendo com que nós trabalhemos mais e ganhemos menos. Um colapso financeiro que eu já venho falando desde o ano de 2024 e que estava para acontecer e vai acontecer. Vimos esse aviso na capa da revista The Economist, juntamente com a imagem de Donald Trump trazendo a paz. É exatamente o que estamos vendo com nossos próprios olhos agora e muitas pessoas ainda não conseguem juntar os pontos de toda essa história. Mas a minha pergunta para você é, e você, particularmente você, o que está fazendo para conseguir salvar não apenas a si mesmo, mas a sua família, os mais próximos, de um possível colapso econômico global, que agora já foi assumido que está por vir? Os referidos mercados, isso não foi aqui ou ali, foi no mundo inteiro, desabaram nessa segunda-feira. E por que desabaram? Porque o presidente americano Donald Trump diz que não descarta um cenário de recessão na maior economia do mundo, como consequência de políticas que ele abraçou. Donald Trump tomou a atitude de taxar em retaliação vários outros países, inclusive o Brasil envolvido em tudo isso. Essa atitude, sem precedentes, acaba mexendo na parte financeira do mundo, o que mostra que possivelmente iremos realmente ter uma crise financeira. Quando questionado sobre isso, Donald Trump simplesmente afirmou que sim, haverá uma recessão e haverá uma recessão em breve. No domingo, o republicano minimizou as oscilações do mercado que ocorrem há semanas e disse que não descarta a possibilidade de uma recessão como consequência das medidas que vem implementando. A declaração agravou ainda mais o temor de que a política tarifária de Trump leve à inflação e à queda do consumo e dos investimentos. Markets continue to sell off in the wake of additional and continued uncertainty around what the Trump tariff situation is going to look like, and market participants hate uncertainty. Como eu lhe mostrei no início desse vídeo, Donald Trump aparentemente diz ter um plano, mas será que ele tem um real plano? Será que ele tem mensurado o potencial de um colapso econômico ou de um grande reset financeiro? O índice Nasdaq, que reúne as principais empresas de tecnologia, teve o pior pregão desde 2022. Fechou em queda de 4%. O Dow Jones e o S&P 500 tiveram perdas de mais de 2%. As ações dos bancos foram algumas das mais atingidas. As quedas também derrubaram os mercados na Europa, Ásia e no Brasil, reflexo de incertezas globais com os impactos da guerra comercial de Donald Trump. Se pegarmos, desde o começo dessa queda nos últimos dias, a Tesla já caiu mais de 50%. Ações como Reddit, 52%, Strategy, 50%, as 7 magníficas caindo 20%, Nasdaq caindo 12% e o S&P caindo 9% com a queda de hoje, que se estende terça-feira que eu estou gravando. Olhando para a própria elite mundial e as suas mensagens subliminares que não devem ser descartadas, pois quando olhamos para presidentes de países,
sabemos que são marionetes, sabemos que alguns deles são até atores, como o próprio Donald Trump, como Volodymyr Zelensky, da própria Ucrânia, e isso é algo curioso. Palavras que eu não posso realmente falar aqui, mas que quando juntamos todas essas informações, conseguimos compreender exatamente o que está acontecendo e que muitas pessoas não conseguem entender. Por que Donald Trump se uniu com a própria Rússia? Isso é algo que até mesmo os apoiadores ficaram se questionando, porque estamos vivendo um grande teatro. E se você não conseguiu observar isso, eu posso dizer que você faz parte desse espetáculo. Em 2 dias eu estarei liberando o acesso ao canal secreto, que fará com que você possa enxergar aquilo que eu não posso falar aqui e gostaria de falar nesse exato momento, pois quando você compreende e junta as peças desse quebra-cabeças, você consegue entender perfeitamente como é esse grande teatro que faz com que a própria elite mundial controle as suas marionetes e leve tudo isso simplesmente aos rumos que eles querem. E os rumos que eles querem é uma falsa paz, para que depois dessa falsa paz, assim como diz as próprias escrituras, sobrevenha uma repentina destruição e, obviamente, o que eles querem, um grande reset financeiro econômico. O grande reset, que já falamos desde o início do ano de 2020, quando iniciamos ali todo aquele processo há 5 anos atrás exatamente, a partir de hoje, do C19. Esse grande reset está sendo muito bem preparado e agora nós temos o vislumbre de que ele irá acontecer. Mas o questionamento é, será que Trump sabe realmente o que está fazendo? Ou até mesmo coisas banais como, por exemplo, o desenho dos Simpsons estariam corretos quando olhamos aquela que vem disputar com Trump em 2028? Kamala Harris, aparentemente aquela que o substituirá, pegará um país quebrado ou pegará um país com tanto dinheiro que não sabem nem mesmo aonde gastar. Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump. Como está a situação, secretário Milhouse? Estamos falidos. O país está falido? De acordo com essa mensagem subliminar, nesse desenho que é voltado para adultos, a situação não será nada boa. Abra seus olhos, prepare-se. Conhecimento é o que você tem de mais importante nesse momento. Não apenas sobre o desenrolar da geopolítica, não apenas sobre o desenrolar da agenda e da própria elite mundial, mas também em como você, no seu particular, pode estar preparado para qualquer crise que possa vir. Quando você tem os seus olhos abertos e enxerga o que está podendo acontecer no futuro, você consegue se preparar. Mas aqueles que estão com os olhos vendados, nesse momento, serão pegos de surpresa e sofrerão as consequências. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, no comentário fixado, pois isso realmente pode te ajudar hoje, pois esse é o momento de se iniciar. Passou disso, nós já estaremos aí em um período realmente preocupante. Valeu e até o próximo vídeo.